Pode sentar. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Quarta-feira eu falei um pouco sobre isso aqui, mas Deus me cobrou nessa manhã essa palavra. E eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tópicos. Olha, gente, 7 tópicos para falar desta palavra de hoje. E são 7 tópicos que nós precisamos carregar na vida para poder chegar a algum lugar. Porque de nada adianta só orar. Além da oração, nós precisamos de ação. Por isso que o nome é oração, né? A igreja de oração é uma igreja forte? É. Mas ela tem que ter oração e ação para poder chegar a algum lugar. Quem já abriu, diga amém. Tá bom. Senhor Deus, essa palavra, que ela hoje, essa palavra venha hoje ao nosso coração. E ela seja plantada no nosso coração. Para abençoar a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus. Capítulo 17, eu vou começar pelo versículo 16, ou 26. Versículo 26. Preste atenção no que diz. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir estes filisteus e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha para mim agora. Davi foi levado por Deus àquele lugar, e ele levou um propósito no coração. Irmãos, nós temos que ter propósito no coração. A pessoa que vive sem propósito, infelizmente, desculpa, mas ela é uma pessoa atrasada. É uma pessoa que nunca vai chegar a lugar nenhum, porque ela não tem perspectiva. Nós temos que ter perspectiva. Não importa de onde eu nasci, se a minha família é rica, não importa se a minha família tem viciados, pessoas fracassadas, se a minha família vem de casamentos fracassados, não importa. Não importa de onde eu vim. Eu só não posso deixar que os meus valores sejam baseados no fracasso que ficou para trás. Não devo aceitar isso. Porque minha família é pobre, eu tenho que ser pobre. Porque é viciado, eu tenho que ser viciado. Porque sou miserável, eu tenho que ser miserável. Negativo. Eu tenho que ter perspectiva. Eu tenho que ter perspectiva. Davi tinha perspectiva. Por que Deus escolheu Davi no meio de tantos irmãos fortes, bem-sucedidos, homens de guerra, bem aparentados? Mas por que Deus escolheu exatamente Davi, que era um rapaz jovem, sem expressão física, sem expressão para uma guerra? Por que Deus escolheu Davi? Porque Deus já conhecia Davi. Davi era um homem que tinha perspectiva, que tinha propósito, que honrava a Deus, que tinha temor a Deus, que pensava como Deus pensa. Então Deus tirou ele do meio de pessoas aparentemente vitoriosas e trouxe para um lugar que somente pode ter aquele que crê em Deus. Amém? Diga graças a Deus. Diga eu creio em Deus. Diga eu creio em Deus. Então, Davi, quando soube do que estava vendo, Israel estava humilhado. Então a primeira coisa que nasceu no coração de Davi foi revolta. Mas bispo, é de Deus a revolta? Quem tem perspectiva de vida sempre carrega uma revolta.
Não uma revolta de fazer mal aos outros, mas uma revolta chamada justiça. Diga, justiça. Então, quem tem perspectiva, quem pensa no futuro, quem quer ser forte no futuro, quem quer ser grande no futuro, carrega a perspectiva e carrega a revolta de não aceitar a injustiça. Então, Davi sabia que ali havia uma injustiça. E Deus levou Davi exatamente àquele lugar. Deus podia ter levado um exército, Deus podia ter levado um gigante, Deus podia ter levado um animal, mas levou um homem que à vista de todos eles era um homem insignificante. Irmãos, não importa quem você é. Não importa quem você é. Mas o que importa é como funciona a tua mente. Dentro da nossa mente está a pobreza, está o medo, está o recalque, estão os dramas, está a coragem, está a fé, está a riqueza e tantas outras coisas. Aqui dentro está. Sou eu que tenho que escolher. Sou eu que tenho que escolher. É daqui que nasce a minha perspectiva de vida. Eu vou escolher. E conforme aquilo dá certo, eu tenho que perseverar, eu tenho que seguir num passo só. A Bíblia diz que Davi, aconteceram muitas coisas para ele desistir. Mas ele não deu ouvidos o que vinha para derrotar, o que ele vinha para fazer desistir. Porque ele tinha uma perspectiva forte, ele tinha sede de justiça, ele acreditava em Deus de primeiro lugar. Ele acreditava que foi Deus que levou ele naquele lugar, aonde um exército de homens valentes estavam ali acovardados. De homens fortes, do peito largo, com lança, com espada, com armadura, com escudo, mas estavam todos acovardados. Mas ele chegou sem olhar para aqueles homens acovardados e se fez o número 1 de todos eles quando disse: quem é este circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E aquilo chamou a atenção de todo mundo. Gente, aquilo chamou a atenção de todo mundo. É assim que o homem se destaca. É assim que nós nos destacamos. É quando nós não temos medo. É quando nós somos perseverantes. É quando nós somos determinados. Nós criamos destaque diante do homem e diante de quem? Diga, de Deus. Nós criamos destaque pela nossa fé, criamos destaque pela nossa atitude, criamos destaque pela nossa perseverança, criamos destaque pela nossa determinação. Nós criamos destaque nessa hora. Mas tudo depende primeiramente de quem? Bata no peito. Depende de nós. Depende de nós. A Bíblia fala que houve momentos que tentaram tirar a coragem de Davi, mas ele não se dobrou. Ele só se dobrava diante de quem? De Deus. Nós só podemos nos dobrar diante de Deus. E de mais ninguém, de mais nada. Qualquer coisa que venha para poder me afrontar, qualquer coisa que venha para trazer-me vergonha, para trazer humilhação, para trazer derrota, eu não vou me dobrar diante dela. Eu vou me dobrar diante de Deus. Davi se dobrava diante de quem? De Deus. Olha o versículo 31. O que diz o versículo 31? Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejará contra os filisteus. Olha para mim. Eu imagino que Saul ficou olhando assim para Davi. Quem é esse pivete? Sem nenhuma experiência,
Se o meu exército está todo acovardado diante do gigante e dos filisteus, vinha esse pivete aqui, que nunca foi um guerreiro, e diz para o rei, eu que sou rei, dizer para o rei que eu não tenha preocupação, que eu não tenha medo, porque ele vai pelejar contra o povo. Só o que faltava mesmo. Mas somente o homem que tem a presença de Deus, que tem a força de Deus, tem coragem de abrir a boca diante do gigante, diante de um rei, para falar o que ele falou. Diga graças a Deus. Quando você se encher de Deus aqui dentro, quando você se encher de Deus, você também vai ter coragem. Você vai ter coragem em situações difíceis de tomar uma decisão de falar o que ele falou. Mas para isso, você tem que ter uma perspectiva de vida. Você tem que ter sede de justiça. Porque a Bíblia, o que a palavra de Deus fala? Que todo aquele que tem sede e fome de justiça, será o quê? Farto. Quem quer ser farto aqui? Quem quer ser farto aqui? Dê uma salva de palmas para esse Deus. Oh Deus, nós queremos ser fartos, Senhor, de justiça, meu Pai. Aleluia. Somente aquele que tem sede e fome, tem revolta no coração, não de matar, mas revolta pela vida que eu não aceito comer uma só vez no dia, ter só uma roupa. Eu não aceito ver a minha família no vício, eu não aceito ver minha família na miséria. Não, Deus, eu quero minha família dentro da igreja, servindo ao Senhor e todos prósperos, abençoados. É isso que Deus quer ver na gente. Foi isso que Davi foi buscar. Davi não aceitou ver o seu povo naquela situação. Davi não aceitou. Vou repetir o 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Sabe, chama isso aqui de quê? Determinação. A pessoa determinada não pode recuar. A pessoa determinada que tem Deus na vida dela, ela não recua. Ela não recua. E por ela não recuar, é que o inimigo recua. E é aí onde a vitória acontece na nossa vida. É aí que a vitória acontece na nossa vida. A vitória só acontece dessa forma. 33 diz assim: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu tu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde sua mocidade. O que o diabo tentou fazer? Tentou lhe roubar a coragem. Tentou lhe tirar o quê? A coragem. Mas todas as vezes que você se levantar, porque você quer mudar, porque você quer ser grande, porque você quer ser abençoado, todas as vezes que você fizer isso, o inimigo vai se levantar do outro lado. Ele vai se levantar para fazer você tentar desistir. Ele quer que você desista. Ele não quer que você vá em frente, porque ele sabe, se você for em frente, Deus vai estar contigo, Deus vai te ajudar e vai tornar a tua vida diferente. E o que ele mais quer é que tua casa seja sempre a casa da derrota, da miséria, do vício, da contenda, de um casamento fracassado. É tudo que ele quer. Por isso ele vai tentar desanimar você. Saul disse o quê? Contra o gigante você não pode. Mas o homem determinado, até o óbvio, ele resiste. Amém? O homem determinado, a pessoa determinada, até o óbvio, ele resiste. Claro, palavra de rei é palavra de rei, temos que respeitar. Mas é o que eu falei, o óbvio, o homem também resiste. Davi não quis saber da palavra do governo, do rei, não quis saber. Porque Davi estava determinado, Davi não estava ali por ele mesmo, Davi estava ali pela vontade de quem? Você está na igreja hoje pela vontade de quem? De Deus.
Ou será que Deus te trouxe aqui só para ouvir um homem falar? Deus te trouxe aqui para tu aprender a ter fé. Deus te trouxe aqui para te ensinar a vencer. Deus te trouxe aqui para te ensinar a lutar. Deus te trouxe aqui para que você aprendesse a avançar e para alcançar a tua vitória. Diga glória a Deus. Dê essa salva de palmas para Jesus. Pode dar. Isso. Bem forte. E diga: Senhor, eu vim aqui para poder vencer, para conquistar o melhor dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o propósito de Deus. Mas a Bíblia fala que no 34, respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta, o teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, do seu pai. Quando veio o leão, o urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei, o cordeiro, da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Diga glória a Deus. Olha o que ele fala aqui. Eu saí após ele e feri e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, o agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Diga glória a Deus. Ou seja, ele combateu a falta de fé do rei com uma palavra ainda mais forte. Ele não disse: mas vai ver, Deus vai sentir misericórdia de mim e vai me dar vitória, né? Eu acredito muito nisso. Não, Davi não falou assim, porque falar assim não bota medo do meu inimigo. Se eu falar assim, não bota medo do meu inimigo. Se eu falo para quem vai investir em mim dessa forma, a pessoa não vai querer investir em mim dessa forma. Por quê? Porque já viu: não, esse rapaz aí está com muita dúvida. Mas se eu falo como Davi, o empresário vai derramar todo o dinheiro que ele tem, porque esse cara é o cara. É assim que funciona o mundo, meus irmãos. É assim. E com Deus é a mesma coisa. Não é porque Deus me deu unção, não é porque Deus me deu saúde, que Ele vai aceitar que eu seja qualquer um. Deus quer que eu seja diferente. Deus quer que você seja diferente. Deus quer que você seja crente, mas seja diferente. Diga glória a Deus. Deus quer que você seja crente, mas um crente diferente. Não é só um crente com a Bíblia debaixo do braço, dando glória a Deus, aleluia, e paz do Senhor. Não é só isso não, pessoal. O que Deus quer é que eu recuse a palavra negativa que vem a mim. Deus quer que eu recuse a palavra daquele que vem para me colocar medo. Deus quer que eu recuse e que eu me levante e fale para quem vem me dar uma palavra para me recusar, mas que eu dê uma palavra a ele que faça com que ele se conscientize que eu não sou igual a ele e nem sou qualquer um. Eu sou diferente. Diga glória a Deus. Nós somos diferentes. Diga, nós somos. Diga, nós somos. Levanta a mão direita. Diga, nós somos diferentes. Mas eu pergunto a você: você é diferente? Sim ou não? Quem é diferente mesmo? Eu sou. Amém? Eu sou diferente. Eu jamais vou me aliar à fraqueza. Eu jamais vou me aliar a amigos fracos. Eu jamais vou me aliar a uma situação de fraqueza. Não. Eu só gosto de me alinhar a coisas fortes. Amém? Então, eu preciso me alinhar. Você precisa se alinhar a quem? A quem? A Deus. Você não pode achar que você vai chegar a algum lugar com a força do teu braço. Não vai. Davi disse, não foi graças à minha lança, à minha espada, nem ao meu arco.
mas graças ao meu Deus, eu tenho vencido. Então, graças a Deus, você também vai vencer. Mas Deus precisa te conhecer. Deus precisa te conhecer. Aquele que quer acreditar em mim, precisa me conhecer direitinho. E eu tenho que me mostrar. Eu tenho que manifestar minha fé. Para que ele possa me conhecer e possa acreditar em mim. No versículo 43 fala assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. A Bíblia diz que o gigante olhou para Davi e desprezou. Irmãos, olha para mim. O inimigo vai sempre querer desprezar você. Porque isso é psicológico, né? Isso é psicológico. Às vezes nós somos fracos. Quando pela aparência eu desanimo. É como chegar numa fila de um concurso. E tem ali 10 vagas. Mas tem ali 10.000 pessoas. E eu imaginar que ali, aquelas 10.000 pessoas são melhor do que eu. Não, eu preciso imaginar que ali tem alguém bom, mas que eu sou um deles. E acabou. Essas 10 vagas, uma delas é minha. Diga glória a Deus. Você tem que acreditar assim. Esse cara pode ser grandão, pode ser isso, pode ser aquilo, mas não tem a agilidade que eu tenho. Você tem que pensar assim. Você sabia que cachorro, quando olha para o outro, ele não vê tamanho, não vê força, não vê nada. Para ele, todos eles são do tamanho só. Ele só percebe a força do seu inimigo ou do seu oponente quando eles se pegam. Aí ele percebe. Mas até então, para eles, um cão é um cão, um cachorro é um cachorro, acabou. Nós temos que ser assim mesmo. Levando essa fé no coração. Davi tinha esse espírito que Deus lhe deu. Mas antes de Deus mandar lhe ungir, ele já carregava essa coragem. Ele já carregava essa determinação. É tanto que ele livrava as ovelhas do seu pai, da boca do leão, das mãos do urso, ele livrava. E se levantasse contra ele, ele o matava. Diga glória a Deus. Irmãos, vocês precisam ter esse espírito. Mas só quem pode te auxiliar é Deus. Então, nós precisamos buscar a quem? A quem? Nós precisamos buscar a Deus. Para ter esse espírito, nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós temos que ser conscientes que nós precisamos da presença do nosso Deus para alcançar o que o homem não pode alcançar neste mundo tenebroso. Olha o versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ele quis intimidar, como que ele diz: eu sou um homem de 3 metros, tu é um homem de 1,70 m, já para tu se mancar e não vir contra mim. Porque é assim que a doença faz, é assim que a situação econômica faz, é assim que os oponentes da nossa vida fazem. Primeiro eles tentam me intimidar, porque quando eles conseguem me intimidar, eu vou ficar frágil. E quando eu sou fragilizado, eu sou também fácil de ser vencido. Você vê como é que a cobra faz para engolir um animal? Ela primeiro se enrosca nele, quebra ele todinho, depois bota para dentro. Pois é assim que os oponentes, é assim que este mundo faz com a gente. O gigante olhou para Davi, primeiro perguntou para ele se ele era cachorro, para ele vir contra pau e pedra contra ele. Depois disse: hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça. Mas a história daquele gigante era essa. A história daquele gigante que ele nunca tinha perdido para ninguém. E que todo mundo era vencido por ele. Davi podia ter recuado. Porque além do gigante havia um exército de homens grandes.
Mas é como Davi diz para ele: tu vem contra mim com espada, né? Olha aqui o que diz aqui o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Dê uma salva de palmas para esse Deus, gente. Bem forte, gente. Bem forte, gente. Amém? Mas eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não se exaltou. Davi não quis inchar o peito. Davi não quis dizer que era maior. Davi disse para ele que quem era o escudo dele, quem era a lança dele, quem era a espada dele, quem era a experiência dele, quem era o seu guia, era Deus. Porque Davi era alinhado a quem? A Deus. Você precisa se alinhar a Deus. Você precisa se firmar na igreja com Deus. Você precisa da ajuda de Deus para vencer o que você quer vencer. Você já percebeu que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você já deve ter percebido isso. Que sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa da ajuda de Deus. Quem precisa aqui da ajuda de Deus, levanta a mão. Bispo, a minha luta é difícil. Mas você ainda não diz que é impossível. Você só fala que ela é o quê? Mas não é o quê? Impossível. Porque quando você achar que ela é impossível, então entra com Deus nessa luta, que ela vai se tornar o quê? Possível. Diga glória a Deus. Ela vai se tornar possível. Davi disse o quê? Eu não tenho espada, eu não tenho o teu escudo, realmente eu não preciso, porque quem vai contra ti é o Senhor dos exércitos. Imagina você caminhar com essa fé, até os teus passos são diferentes, até as tuas pegadas são mais fortes. Diga glória a Deus. Até as tuas pegadas são diferenciadas daquele que anda sem a fé em Deus. Nós precisamos acreditar em Deus. Não acredite na sua derrota, pelo amor de Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou. Jesus derrotou a morte, derrotou o inferno. No versículo 46 ele fala assim: hoje mesmo, Davi dizendo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, oferecerei, tirarei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Dê outra salva de palmas para esse Jesus. Oh Deus! Você vê que o gigante toda hora tentava intimidar. Desde quando Davi decidiu lutar contra aquele gigante, o próprio irmão, a própria família tentou intimidar Davi. Quando Davi chegou naquele campo, os próprios irmãos de Davi disseram: o que tu veio fazer aqui? Veio ver a peleja? Ora, que peleja? Se estavam todos acovardados. Como era que ia haver peleja se todos estavam acovardados? Davi não quis conversa com eles, não. A pior bobagem que você faz é emprestar o teu ouvido a quem não tem fé. Irmãos, não aprenda isso em nome de Jesus. Não deixa que as pessoas sem fé, sem perspectiva de vida, sem esperança, sem confiança em Deus, fale ao teu ouvido. Não deixa. Dá ouvido de mercador, sai de perto dele, marcha para longe.
para que ele não abata a tua fé. A Bíblia diz que quando Davi chegou perante o rei disse para ele: contra o gigante tu não podes ir, porque tu é um garoto e ele é um guerreiro acostumado a tirar a vida de todos que se metem com ele. Mas ele disse: não, rei, comigo não, vai ser diferente. Ao rei ele não podia dar ouvido de mercador, mas ele rebateu a palavra do rei. Ele rebateu a palavra do rei. Disse: não, rei, eu vou fazer com ele como eu fiz com o urso, como eu fiz com o leão. Você vê que a todo momento tentaram impedir que Davi fizesse o que fez. Olha, no momento que você começar a conversar com as pessoas, falar dos seus planos, falar das suas ideias, você pode ter certeza, pessoas vão se levantar para tentar desanimar você. E não é essa pessoa o culpado, não é o diabo o culpado é você, que falou e deu ouvido a eles. Porque desde o começo tentaram desanimar Davi. Mas a Bíblia fala que ele não aceitou ninguém desanimá-lo. Pelo contrário, cada vez mais ele aumentava o quê? A sua vontade de lutar para vencer. Porque ele acreditava: Deus é comigo. Deus conhecia a fé daquele homem. Deus quer conhecer a tua fé, igreja. Igreja, Deus quer conhecer a tua fé. Deus quer conhecer a tua coragem. Deus quer conhecer a tua determinação. Deus conheceu a coragem de Davi. Deus viu que nada podia desanimar Davi. Então Deus disse: eu vou ser com ele. Agora, quando você desanima, aí, meu amigo, você pode ter certeza. Quando você desanima, nem Deus vai ser com você. Porque não é Deus que dá coragem. A coragem, ela nasce de quem? Ela nasce de mim. A palavra de Deus é a minha fé. Desde o começo que tentaram abater Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, em um momento, baixou a cabeça. Pelo contrário, falava das suas virtudes. Aqui no versículo 47 ele fala: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada, nem com a lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos o inimigo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus quer conhecer a sua fé. E você não pode esconder a sua fé. Você tem que revelar a sua fé. Porque Deus vai trabalhar em cima das tuas atitudes, em cima da tua perseverança. Deus vai trabalhar, mas se você não mostrar a tua fé, se você não mostrar a sua atitude, então Deus vai ficar esperando por você. Ah, eu estou esperando em Deus. Vamos parar com isso, gente. A hora de Deus agir é quando eu determino agir. Amém? Quando eu determino agir, Deus entra em ação. Deus entra em ação. Deus jamais vai me desamparar. Quando eu partir para uma guerra, determinado em vencer, Deus vai deixar que eu vá só. Ele vai na minha frente. Ele vai na minha frente. E é aí onde Ele vai quebrar todas as portas, todos os cadeados. Porque Ele vai na minha frente para que eu possa atravessar tudo quanto eu estou determinado a atravessar. Não importa a minha idade, não importa o meu grau de instrução, de intelectual, não importa se eu tenho família rica, pobre, o que importa é que eu estou determinado ser isso, vou ser aquilo, vou lutar por isso, o Senhor vai ser comigo, eu vou mostrar a Ele e Ele vai me abençoar. Tudo depende de quem? De quem? De vocês. Fica de pé no nome do Senhor Jesus.